Depois nos marcamos pra falar. Tô com saudades, viu? Tá bom, depois eu apareço na sua casa. Beijo, até logo. Oi, Gleice, com quem você está falando? Ah, com a Poliana, aquela minha amiga lá de Santa Luzia. Ah, sei sim, gente boa ela. É, nossa amizade realmente tem perdurado por muitos anos, né? Porque ela faz parte da minha vida desde a minha infância. E é uma da minha amizade mais antiga que eu tenho. A Bíblia fala, né, que há amigo mais chegado do que irmãos. Mas uma pergunta, o que significa amigo para você? Pra mim, ser amigo é estar junto nos momentos difíceis, nos momentos alegres, é poder ajudar, é poder compartilhar, né, no momento que você precisa às vezes de conversar e desabafar e principalmente ajudar um ao outro. Você sabe o significado de amigo no dicionário da língua portuguesa? Não, nunca tive interesse em saber. Então hoje você vai saber. Amigo significa que ama e demonstra afeto, sentimento de grande afeição, simpatia e apreço entre as pessoas. Quando você ouve falar de amigo dessa forma, é lindo de se ouvir, não é? Sim, é muito mais profundo do que muitas vezes nós achamos que é, né? Muito mais profundo que nós achamos que é simplesmente ouvir um ao outro. É algo que está de acordo com a Bíblia, né? É o amor que entre as pessoas, a lealdade um com o outro. E isso é muito legal. E a Bíblia também fala sobre grandes amizades. Então hoje nós vamos falar um pouco também sobre um grande homem de Deus que teve uma grande amizade. Então, vamos orar para continuarmos a nossa aula, a nossa escolinha dos juniores. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que teu Espírito Santo possa fazer com que nós venhamos entender a tua palavra, o teu chamado em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Então vamos lá então, né? Mais uma escolinha dos juniores da comunidade Batista Filadélfia. Nós estamos preparados então para mais uma investigação. Então vamos lá, né? Começar com as nossas perguntas, não é? Sim, e nosso primeiro questionamento é esse. Ele foi chamado para ser amigo de Deus. Quem será que ele era? Quem será? O que este homem precisou fazer para iniciar o seu chamado? O que será que ele precisou fazer? Por medo da morte, ele omitiu a verdade. Vamos ver então. Ele obedeceu ao chamado, mas deixou de cumprir uma parte da ordem de Deus. Por esta razão, o seu chamado atrasou. Ao ouvir sua esposa, ele mudou a promessa de Deus. Quem passou a fazer parte da sua promessa? Quem será, hein? Qual foi a prova de fidelidade que Deus pediu para este homem? Qual foi o seu chamado? Qual a promessa? Quem sou eu? Nós vamos ver agora com a nossa investigadora, as nossas investigadoras, Emanuele e Samara. Não esqueça, hein? Dá um clique aí, ó, uma pausa, para tentar descobrir quem é este homem, hein? Daqui a pouco voltamos. Tchau, amiga. Foi tão bom estar com você. Ai, amiga, com você também. Tchau. Ai,
Ai, gente, é tão bom ter amigos. E falando nisso, eu sei que tem um homem na Bíblia que ele é amigo de Deus. Vamos descobrir quem ele é? Gente, eu sou a Samara e faço parte do grupo de detetives juniores da Comunidade Batista Filadélfia. Eu estava investigando sobre esse homem de Deus e eu descobri que o chamado dele era sair de sua terra e ir para uma outra que Deus ia mostrar. Porém, ele demorou um pouquinho para ir, e então sua promessa se atrasou um pouco. Vou continuar investigando. Gente, agora com essa última pista que eu descobri, agora eu sei quem é. Vocês acreditam que ele ficou com medo e acabou contando uma mentira? Isso não é legal. Sabe quem ele é? Abraão! Oi, gente, eu sou a Emanuele e faço parte da equipe de detetives júniores da Comunidade Batista Filadélfia. E hoje vim aqui resolver mais um mistério. Eu fiquei sabendo que tem um homem na Bíblia que mudou a sua promessa quando ouviu a sua esposa. Ele mudou a promessa de Deus. E eu quero descobrir quem ele é. Quando ele ouviu sua esposa, ele acabou adicionando uma pessoa que não estava nesse plano de promessa. E essa pessoa foi Agar. Gente, eu estou descobrindo mais uma pista. Gente, eu descobri mais uma pista. Eu descobri qual foi o chamado dele. E o chamado dele foi ele sair da terra dele e ir para uma outra terra. E, gente, eu descobri também que ele alcançou a promessa dele. Mas, depois que ele alcançou a promessa, ele teve uma outra prova de fidelidade. Ele teve uma prova de fidelidade. E eu queria a ajuda de vocês para descobrir que prova de fidelidade foi essa. Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Gente, com essa pista eu consegui descobrir qual que foi essa prova de fidelidade. E essa prova de fidelidade era entregar o filho dele. Mas, quando ele foi entregar o filho dele, acabou que Deus proveu o cordeiro e o filho dele não precisou ser sacrificado. Gente, eu descobri quem que é este homem da Bíblia. Esse homem da Bíblia é Abraão. Muito obrigada, Emanuele e Samara, pela investigação, juntamente com sua família. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Então vamos lá, né? Terminar de esclarecer as nossas investigações, né? Com certeza. Ele foi chamado para ser amigo de Deus. Vamos lá? Isso está em Tiago, né? Tiago, capítulo 2, no versículo 23, que diz o seguinte: e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. E também tem uma parte que está lá no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 8, que diz o seguinte: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Olha, então descobrimos que quem foi amigo de Deus foi Abraão. Então precisamos ser amigo de Deus, assim como Abraão foi, não é mesmo? Então vamos lá para a nossa segunda questão. O que este homem precisou fazer para iniciar o seu chamado? Isso está em Gênesis, né? No capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Lá em Gênesis fala que Abraão teve que sair da sua terra, porque Deus havia chamado ele.
Ele morava na terra de Ur dos Caldeus. E aí ele teve que sair da sua terra e ir para um lugar onde Deus ia mostrar para ele. Então Abraão obedeceu, sem contar que aquele povo era um povo totalmente idólatra, né? Eles não conheciam o Deus vivo, eles adoravam outros deuses. Então Abraão, ele somente acreditou que Deus que estava chamando, o Deus vivo, o Deus de Abraão, né? Que estava chamando, que se tornou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, no decorrer das nossas histórias, que nós já falamos anteriormente. Então, ele teve que sair da sua terra e ele simplesmente obedeceu a Deus. Mas só que no meio do caminho, muitas coisas aconteceram. Com certeza, e se aconteceu, né? E a nossa próxima pergunta fala o seguinte, né? Por medo da morte, ele omitiu a verdade. Isso está em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 13. E o que a história então diz? Quando Deus então falou para ele que ele tinha que ir para um lugar, para uma terra prometida, a qual manava leite e mel, então ele teve alguns desafios, ele teve alguns lugares onde realmente ele iria passar. E uma das suas passagens foi para a terra do Egito. E aconteceu algo incrível lá. O que foi? Aconteceu o seguinte, que quando ele estava lá no Egito, Faraó, o rei Faraó, observou realmente a sua mulher. Então ele falou para sua mulher, até mesmo antes de quando ele já estava entrando na cidade, ele falou para sua mulher Sarai, né? Na verdade ainda era Sarai, né? E também não era Abraão, era Abrão. Seu nome ainda não tinha sido mudado ainda. Quando ele se aproxima de lá, ele fala assim: Sarai, fala lá que eu sou o seu irmão, tá? Porque senão, se eles descobrirem que eu sou seu marido, eles vão querer me matar aqui nessa cidade. Então que ele foi lá, correu lá então. Quando o faraó bateu nessa mulher, enorme, bonita essa mulher, quem é essa? Não, ela é minha irmã. O que o faraó fez? Correu, levou ela lá para o palácio e presenteou Abrão com muitos e muitos presentes. Mas só que Abrão não tinha mentido, né? Porque Sarai era meia-irmã de Abraão. É meia-irmã, mas na verdade, se a gente for contar também, ela realmente também era a esposa dele, de verdade. Então, meias verdades não é uma verdade inteira. Cuidado, se você está falando meias verdades, pode ser que você esteja mentindo. Então vamos lá então para mais um questionamento. Ele obedeceu ao chamado, mas deixou de cumprir uma ordem de Deus. Por esta razão, o seu chamado atrasou. Isso está em Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 5. Então, lá no versículo 12, no capítulo 12, diz: o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus fez uma promessa para Abrão e mandou ele sair da terra. E ele obedeceu. Mas tem um problema. Ele levou o seu pai e também o seu sobrinho Ló. Mas o que Deus falou para ele mesmo? Sai você da sua terra, da sua parentela. E aí, além de Sarai, que era sua esposa, que estava com ele. Mas aconteceu que no meio do caminho, lá na terra de Arã, depois que eles saíram de Ur, eles ficaram ali por um tempo. E depois que o pai de Abraão faleceu, que eles continuaram a viagem. Levando também o seu sobrinho Ló. Sim, por essa razão, a sua bênção, ela atrasou um pouco, porque enquanto o pai de Abrão não faleceu, eles não continuaram a sua viagem. Então tá aí, mais um questionamento respondido, hein? Então vamos para a nossa próxima investigação. Ao ouvir sua esposa,
ele mudou a promessa de Deus. Isso está escrito em Gênesis, no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3. Pois bem, o que aconteceu então? Mudou a promessa de Deus. O que acontece? Quando Abraão, mais sua comitiva, saíram da terra do Egito, o que aconteceu então? A sua mulher Sara recebeu na verdade ela não recebeu, ela ganhou um presente de Faraó, uma serva. Você sabe o nome dela, Gleice? Agar. Isso, pois bem, ela se chamava Agar. O que acontece quando Agar ela entra na história? Depois de ter passado um tempo, Deus já tinha falado da promessa para Abraão, que lhe daria um filho, que sua descendência ela seria maior em quantidade do que as estrelas do céu. Enfim, então Sara, sua mulher, talvez pensou: poxa, eu sou velha, já não tenho nem condições nenhuma de ter mais filhos. A minha escrava é uma escrava nova, com certeza ela seria uma escrava nova. Então, minha escrava é uma escrava assim nova. Vou fazer o seguinte: eu vou dar a minha serva para o meu marido Abraão, e a minha serva ela vai trazer um descendente para Abraão, que também será o meu descendente. Uai, mas Sara estava querendo ajudar a Deus? Infelizmente sim, Sara ela quis ajudar a Deus. E o que acontece então? Através da relação entre Abraão e entre Agar, realmente aconteceu que desse fruto lhe nasceram um filho. Então esse filho passou a fazer parte da promessa? Sim, ele passou a fazer parte da promessa. Muito interessante. Então tá explicado, né? Porque Sara tentou ajudar a Deus, dando a sua concubina, mas houve muitos problemas entre elas, né? Sim, com certeza, houve muitos problemas entre elas. Houve um problema realmente muito sério entre Sara e Agar. Agar já estava se achando que ela também era senhora. Isso não dava, não é? A esposa legítima era Sara. Então o que Sara falou então? Pode mandar Agar embora juntamente com o seu filho. Não quero saber deles. Então aconteceu que Abraão teve que mandar realmente a sua serva embora juntamente com o seu filho. O filho que passou a fazer parte então da promessa. Então depois chegando lá, o que aconteceu? Ela com sede, pensou que ela iria morrer realmente na onde ela estava, então ela começou a chorar juntamente com o seu filho. E quando o anjo veio e perguntou o que estava acontecendo com ela, que não era para ela temer, que o Senhor estava com ela, juntamente também com o seu filho. E a mesma promessa que fez para o primeiro filho, o filho legítimo de Abraão, que ainda não tinha nascido, já tinha dito para ele que a sua descendência seria como também as estrelas do céu, que a sua descendência seria uma descendência forte, uma descendência também próspera. Então, através disso, a sua mulher, Sara, mudou a promessa de Deus. Então temos que tomar muito cuidado. Quando nós estamos tentando ajudar a Deus, podemos bagunçar algumas coisas em nossa vida, não é mesmo? Isso realmente não pode acontecer, porque o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. O tempo de Deus ele é muito melhor e muito mais prazeroso. Nós vamos usufruir muito mais das bênçãos de Deus
se esperarmos o tempo certo, o tempo correto de Deus para as nossas vidas. Amém? Mesmo que esse tempo pareça estar distante, espera em Deus. Então vamos lá, na nossa última investigação. Qual foi a prova de fidelidade que Deus pediu para ele? Isso está em Gênesis, né? No capítulo 22, do versículo do 1 ao 3 e do versículo 9 ao versículo 12. Então aconteceu que, depois dele ter saído da terra de Harã, ele estava com 75 anos. E quando a promessa aconteceu na vida dele, já estava com 100 anos. Quando a promessa então aconteceu na vida dele. Então o que Deus faz? Deus então testa a sua fidelidade. Depois de ter lhe dado o seu filho Isaque, o filho real da promessa, então Deus fala com ele, então me dá o teu único filho como sacrifício, como oferta, e vai para uma terra, para um lugar que eu vou te mostrar. Então nesse caminho, durante alguns dias, deixa o servo dele lá, caminha mais essa criança, mais o menino, sobe o monte, prepara o altar, prepara a lenha, ora, põe o menino sobre aquele altar. Imagina a reação de Isaque. A reação de Isaque depois que ele viu o altar pronto, lenha, amarra aquela criança, de repente põe ele lá. Qual foi a reação daquela criança, será, hein? Ele ficou procurando, né? Uai, tem uma lenha, tem o lugar de fazer o holocausto, mas cadê o principal, que era o cordeiro? Cadê realmente o sacrifício, né? Então, quando ele respondeu algo maravilhoso, não foi? Deus proverá, meu filho, para si um cordeiro. Então acontece que quando Abraão pega realmente a sua faca, o seu punhal, e vai de encontro para poder matar o seu filho como oferta, como assim Deus já tinha determinado, então escuta-se um brado: Abraão! Abraão! Então ele responde: eis-me aqui, não faça mal ao menino, porque agora sim, eu sei que você ama a Deus e que você não negaste o seu único filho em sacrifício, em amor por mim. Maravilhoso isso, não é? Muito lindo. Não sei se eu faria, né? Porque Abraão realmente foi um homem de grande fé. Ele teve muita fé. Porque eu, como ser humano, assim como ele era, eu acho que eu não teria essa condição de matar, de dar o meu filho a sacrifício, né? Então nós temos que pensar, muitas vezes, esse sacrifício, às vezes, não é de dar o nosso filho no nosso dia de hoje, né? Às vezes o nosso sacrifício é tirar o nosso tempo para adorar o Senhor, é tirar um momento no nosso quarto louvando, lendo a palavra. É que muitas vezes os afazeres, o tempo corrido, tem ocupado a nossa mente e o nosso tempo com outras coisas, e muitas vezes nós deixamos de fazer e de dar um sacrifício agradável ao Senhor, principalmente o nosso sacrifício do tempo, que é o que tem consumido hoje os nossos dias. Hoje, com tanta correria, tão cheios de problemas, então nós precisamos sacrificar mais. Na verdade, não é nem um sacrifício, tem que ser um prazer, sabe? Separar o nosso tempo para glorificar o nome de Deus com a palavra. Lembrando que nós estamos ainda em tempo de pandemia, então é nesse momento que a gente precisa realmente, sabe, se aproximar mais de Deus, das coisas de Deus. Sabe, é um momento que muitas vezes Deus ele está preparou para nós, sabe, para estarmos meditando na palavra, para estarmos mais em sintonia com Ele, sabe, para ter mais intimidade com Ele, para aproximar até mesmo as famílias. Então isso não pode ser um sacrifício para nós, deveria e tem que ser um prazer estar na presença do Pai.
Então, vamos aprender a abrir mão de muitas coisas que são secundárias e dar o nosso principal, o nosso melhor para o nosso Deus, assim como Abraão fez, ter fé e confiar e procurarmos ser amigos de Deus. Qual foi o chamado? O seu chamado, ele obedeceu o chamado. Deus falou com ele para ele poder sair da terra de Ur dos Caldeus e por uma terra que Deus ia mostrar para ele como era. Então, primeiramente, ele ouviu e obedeceu a Deus pelo seu chamado. E a promessa se cumpriu? Com certeza, depois de muitos anos ter se passado, a promessa se cumpriu com o nascimento do seu filho Isaque, a qual, através de Isaque, então iniciou a promessa que Deus falou com ele que faria dele uma grande e poderosa nação. E quem era esse amigo, esse homem que se tornou amigo de Deus? Esse homem que se tornou amigo de Deus é o que nós já estamos falando sobre ele, né? Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Então vamos lá. Nós aprendemos que temos que ter fé, assim como Abraão teve. Precisamos ser mais íntimos de Deus e nos tornarmos amigos dele. E você, está disposto a ser amigo de Deus? Essa é mais uma escolinha e mais uma investigação. E você aí em casa, aprendeu um pouco mais da palavra de Deus? Nós estamos terminando a nossa escolinha. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por aprender mais de ti. Nos ajuda a doar o nosso tempo mais para o Senhor, amém, a dedicarmos mais a ti, a termos fé assim como Abraão teve, em acreditar, em confiar no Senhor. Ó Deus, que Ele nos ajuda a nos tornarmos amigos do Senhor, temos intimidade contigo. Deus querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e nos ajuda a obedecer o chamado a qual o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então que Deus abençoe vocês, os juniores e todas as pessoas que ainda vão ver esse vídeo. Que o Espírito Santo de Deus ele possa trabalhar nos seus corações poderosamente, em nome de Jesus. Essa é a nossa última investigação, né? Que nós lançamos aí, que é o chamado. Mas aí nós temos um desafio para você, junior. Você em casa pode gravar um vídeo falando um pouco do que você aprendeu com todos esses personagens que nós já ensinamos aí e na qual vocês participaram com a investigação. Espero o seu vídeo. Não esqueça de me enviar no meu WhatsApp. Beijo para vocês e até a próxima semana. Desafio dado é desafio cumprido. Esperamos que todos participem, hein? Abraço para vocês. Aguardamos a resposta do seu desafio.